Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à NAEV, o Núcleo de Aprendizagem e Excelência em Voo. Eu sou o instrutor GT, eu te dou as boas-vindas à nossa segunda videoaula sobre conhecimentos técnicos, uma das 5 matérias fundamentais que vai cair na sua prova da ANAC. Antes de mais nada, eu gostaria de te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Este vídeo está sendo gravado no maravilhoso Dia da Aviação. Hoje é dia 23 de outubro de 2013. Eu gostaria de desejar aí um feliz dia do aviador, feliz dia da aviação, feliz dia da Força Aérea Brasileira a todos os meus amigos aviadores, a todos os aviadores que estão por aí voando nesse momento, a todos os alunos pilotos, aqueles que estão começando o curso ou então que estão assistindo a nossa videoaula aí do outro lado da tela, a você que está assistindo, um feliz dia do aviador para você. Eu desejo todo sucesso para a aviação, todo sucesso para você no seu curso, que você consiga fazer todos os seus pousos, o número de pousos iguais ao número de decolares, certo? Porque é isso que importa, é isso que conta para a aviação, beleza? Um feliz dia da aviação para todo mundo. Embora essa aula foi gravada no dia da aviação, provavelmente ela vai entrar no ar outro dia, porque demora pra caramba para editar vídeo, certo? Mas enfim, feliz dia da aviação e vamos seguir a nossa matéria, beleza? Então galera, como eu estava falando na nossa última aula, nós terminamos a parte de sistema hidráulico, certo? Recapitulando a nossa aula de sistemas hidráulicos, eu falei a respeito de diversos usos, aplicações, porém em nossa aula agora nós vamos falar de outro assunto. Nós vamos começar motores. Hoje a aula 02, vamos introduzir motores. Aí você deve estar me perguntando, GT, o que são motores? Aí eu vou te falar assim, calma galera, se você responder que motor é uma maravilha, eu vou ver, realmente está certo. Se eu te perguntar o que são motores e você me responder, são maravilhas, eu vou te dizer que você acertou, exatamente, os motores são maravilhosos, são mecanismos maravilhosos, perfeitos, que funcionam numa perfeição assim, fantástica. Eu sou aficionado por motores e toda a sua tecnologia envolvida. Mas vamos lá, são maravilhas? São, mas vamos definir agora bonitinho o que são para a nossa prova da ANAC. Para a nossa prova da ANAC, o importante de a gente saber sobre motores é o seguinte: o conceito de motor é o seguinte: motores são máquinas que produzem energia mecânica a partir de outros tipos de energia. Por exemplo, um ventilador de teto é um exemplo de um motor. Um ventilador de teto, ele possui um motor. O que ele faz? O motor de um ventilador de teto, ele transforma a energia elétrica em energia mecânica, ou seja, você aperta lá o interruptor do ventilador, o que acontece? Ele começa a girar, certo? Mas para isso ele tem que estar ligado na tomada ou então na fiação elétrica. Ele vai pegar essa eletricidade, essa força eletromotriz e transformar ela em energia mecânica. Você vai ver que as pás do ventilador vão começar a girar, isso é energia mecânica. Então ele transformou a energia elétrica em energia mecânica. Logo, há um motor no ventilador. Outro exemplo é o nosso avião, nosso querido maravilhoso avião. Para ele sustentar, ele precisa do quê? Ele precisa de tração. E quem gera essa tração é o motor. O grupo motopropulsor, que a gente falou na nossa primeira aula de CT, o grupo motopropulsor é responsável por gerar tração. E como é que ele faz isso? Ele transforma a energia calorífica em energia mecânica, ou seja, você põe lá o combustível lá no teu avião, esse combustível vai lá para a câmara de combustão, vai ter uma aceiteira, esse combustível vai ser detonado dentro da câmara de combustão e vai se expandir, movendo o pistão. E esse movimento do pistão vai girar um eixo de manivelas que vai girar a hélice. Então você vê que esse combustível, o que ele faz? Ele transforma a energia calorífica, ou aquele momento da explosão do combustível, aquela expansão dos gases, né, que a combustão do combustível produz, aquela expansão dos gases, vai movimentar o pistão. Ou seja, energia calorífica vai ser transformada em energia mecânica. Aquele combustível vai movimentar a nossa hélice que vai ser necessária para o voo. Beleza? São exemplos. É importante lembrar, antes de nós seguirmos aqui a nossa matéria, é importante a gente lembrar o seguinte: lá do nosso conceito do colégio, da nossa querida amiga tia Teteia, que explicava pra gente que energia, ela não se cria e não se destrói. A energia simplesmente se transforma. Nós aprendemos isso aonde? No colegial, no ensino médio, com a tia Teteia. Ela ensinou isso pra gente durante a aula de física. Ela dizia que o quê? Você não pode criar uma energia, a energia não cria-se e não se destrói, apenas se transforma, que é o caso do nosso motor do nosso avião.
o combustível ele tem uma energia, ele tem um potencial de detonação, ele tem uma certa quantidade de energia que pode ser transformada em energia tanto como energia calorífica, certo? Porque quando você botar o combustível em contato com um comburente e uma fonte de ignição, o que vai acontecer? Esse combustível vai liberar uma energia violenta em forma de calor e luz, certo? Porque o fogo, quando ele pega, você vê o fogo com aquela energia luminosa fantástica, certo? E também com energia calorífica, aquele calor todo vai fazer alguma coisa. Então esse é o caso do nosso avião. O combustível ele vai ter uma forma calorífica, uma energia calorífica que vai ser transformada através de vários mecanismos que a gente vai falar na nossa aula. Ele vai transformar aquela energia calorífica em energia mecânica. Logo, temos a nossa querida leizinha da energia, certo? Essa energia ela não foi destruída, ela simplesmente transformou-se de energia calorífica para energia mecânica. É óbvio que o rendimento não é 1 para 1, ou seja, não é igual. Toda a energia calorífica que a gente conseguir dispersar numa queima, claro que nem 100% dessa energia vai ser aproveitada na parte mecânica dessa operação. Existe sim uma perda, mas a gente vai falar detalhadamente lá na frente. Vamos seguir. Mas então, galera, seguindo o nosso assunto, a gente falou sobre energia, certo? Então vamos continuar nessa mesma linha, vamos manter a energia. Já que a gente está falando de transformação de energia, vamos pensar o seguinte: todos os motores aeronáuticos eles transformam a energia calorífica em energia mecânica. Eu já falei isso 10 vezes nos últimos 3 minutos, certo? Então você já entendeu muito bem que os motores aeronáuticos e é parte dos motores automobilísticos, mas ele não vai interessar automóvel, a gente está falando de avião, de aeronave maravilhosa, máquinas fantásticas, eles transformam a energia calorífica em energia mecânica, certo? Isso está claro. Mas beleza, o que significa isso, transformar energia calorífica em energia mecânica? Isso tem um nome, tem uma nomenclatura. Todos os motores que fazem isso, transformam energia calorífica em energia mecânica, chamam-se motores térmicos, beleza? Isso é importante a gente saber porque cai questão na ANAC falando sobre isso, perguntando quais são os tipos de motor aeronáuticos. Então você responde, são os motores térmicos. Motores aeronáuticos são motores térmicos, transformam energia calorífica em energia mecânica, beleza? Mas galera, isso tem uma coisinha fácil que a gente tem que lembrar, que é o seguinte: os motores térmicos, que são os que equipam as aeronaves, podem ser de aviões tanto a hélice como aeronaves a jato, todas elas possuem motores térmicos, tanto o avião turbohélice, o avião a pistão e o motor a reação são motores térmicos, eles estão transformando energia calorífica em energia mecânica. Mas enfim, a gente tem que lembrar que é o seguinte: esses motores térmicos eles têm duas classificações, eles se dividem em 2 grupos que nós temos que saber. O primeiro grupo é o grupo de combustão externa, são 2 tipos, 2 classificações. O primeiro é combustão externa. O que são motores térmicos de combustão externa? Galera, é muito simples, é autoexplicativo. São aqueles motores em que a combustão, onde a energia calorífica ela está fora do motor, ela não está em contato direto com a parte que se transforma em energia mecânica. A gente pode dar o exemplo de uma caldeira a vapor, certo? Por quê? A gente vai ter eu vou desenhar aqui legal para vocês entenderem. Galera, o motor de combustão externa é basicamente o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que nós temos aqui uma caldeira, certo? Um caldeirão aqui, onde nós temos nessa caldeira aqui, nós temos água, certo? Temos aqui a nossa aguinha. E embaixo nós temos aqui nosso combustível, pode ser lenha, pode ser qualquer tipo. Isso é uma característica importante dos motores de combustão externa. Uma das vantagens do motor de combustão externa é o que? Ele pode utilizar qualquer tipo de combustível, certo? Isso é uma vantagem do motor térmico de combustão externa. Mas vamos dar um exemplo. Temos aqui um combustível, certo? E ele está pegando fogo. Esse combustível ele vai estar aquecendo essa caldeira aqui, certo? E essa caldeira está com água. O que vai acontecer? Aí nós temos um dispositivo que faz o seguinte, ó. Ele faz isso, ó. Ele vai absorver toda essa energia térmica aqui, ó, essa energia térmica que está rolando aqui, aquecendo essa água. O que vai acontecer? Essa água vai evaporar, vai formar vapor, e esse vaporzinho vai ser todo condensado aqui sob pressão, obviamente, porque isso aqui é um sistema fechado, porém fora do motor. O motor térmico ele se encontra aqui, ó. Ele se encontra aqui. Aqui tem um pistão, vamos dizer aqui, ó, um pistãozinho que está conectado numa roda aqui, tá vendo? Esse é um exemplo.
Eu vou explicar por quê. Ó, aqui o nosso combustívelzinho está pegando fogo, está aquecendo aqui a nossa água. Essa água está evaporando, está formando vapor d'água. Esse vapor todo sob pressão, ele vem por aqui, ó, nesse sentido, até chegar no nosso motorzinho. E o que acontece? Tem uma válvula que fecha esse motorzinho aqui. Então essa pressão aumenta, de repente essa válvula, pum, abre. O que acontece? Todo esse vapor em alta pressão vem para cá, passa pelo motorzinho e aciona aqui o pistão. Então o pistão vai lá para frente, Aí o que acontece? O motorzinho vai lá, tum, fecha. Aí o que acontece? Toda essa pressão some, certo? Essa pressão some. Aí o que acontece? Existe uma mola aqui, o que acontece? Pum, o pistãozinho volta, entendeu? E assim por diante. Aí o que acontece? O motorzinho nesse ciclo, quando ele volta, ele bate aqui, abre de novo a válvula e esse ciclo se repete. A pressão vem, joga o pistão lá para frente. Aí essa mola vai tensionar ele de volta, quando ele voltar vai fechar e assim vai seguir esse processo de um motor. É um exemplo de um motor a vapor. Que o motor a vapor ele é um motor térmico, por quê? Porque ele utiliza a energia calorífica, o combustível queimando aqui vai aquecer uma água, que essa água vai vaporizar e vai mexer um pistão. E a gente está querendo saber aqui, ó, isso aqui é energia mecânica e isso aqui é energia calorífica. E através de um motor, o motor está aqui, um motor externo, certo? Porque a combustão não está acontecendo dentro do motor, o motor está aqui, a combustão está acontecendo fora, numa caldeira, mas está transformando energia calorífica em energia mecânica. Então é um motor a vapor de combustão externa, beleza? Mas então, galera, vocês entenderam o que é um motor de combustão externa, né? É tranquilo. Só lembrando que o motor de combustão externa é aquele que a combustão ocorre fora do motor, beleza? Aí vamos lembrar as coisas importantes que a gente tem que saber para a NAC. Qual que é a desvantagem de um motor térmico com combustão externa? A vantagem desse motor é o quê? Que ele aceita qualquer tipo de combustível. Você pode botar carvão, você pode botar combustível mesmo de carro, você pode botar qualquer coisa que você quiser, você pode utilizar como combustível para esse tipo de motor. A desvantagem para a nossa ANAC, para o nosso voo, qual que é? Para o nosso avião? É porque esse motor ele é muito grande, certo? Ele é um motor externo, ele é muito grande, ocupa muito espaço e é muito pesado. O que não pode ter no avião, certo, gente? O avião ele tem que ser aerodinâmico, ele tem que ser leve, né? Ele tem que ser eficiente. Esse motor externo, né, combustão externa, ele é muito grande, ocupa muito espaço e é muito pesado. Então ele não é usado, obviamente, na aviação. Beleza? Agora vamos saber o que são os motores de combustão interna. Galera, os motores de combustão interna são autoexplicativos, certo? É aquele em que a combustão ocorre dentro do motor, dentro de uma câmara de combustão, beleza? Aí vamos saber o que é importante para a ANAC, quais são as vantagens e desvantagens de um motor de combustão interna. O motor de combustão interna, as vantagens são as seguintes. É o que? Ele é pequeno, certo? O motor aeronáutico de combustão interna ele é pequeno, ele é compacto e ele é leve. E também ele produz altas energias. Ele desenvolve elevadas potências. Ou seja, ele é pequenininho, mas ele consegue fazer uma combustão tão rápida e tão eficiente que ele produz uma potência enorme. É tudo que o motor aeronáutico precisa, né? Ele precisa ser pequeno, ele precisa ser leve e precisa ser eficiente. É tudo que o motor aeronáutico precisa ser, certo? Então essa é a vantagem do motor térmico de combustão interna. Aí é importante, qual que é a desvantagem de um motor térmico de combustão interna? Galera, isso é importante. O que cai na ANAC, galera? Esse problema do motor de combustão interna, ele tem baixa eficiência térmica, beleza? Isso ficou bem claro? Esse motor, ele não pega a taxa de rendimento dele de energia calorífica produzida, transferida, transformada em energia mecânica. Essa taxa é muito baixa. Esses são números importantes que você deve lembrar para a sua prova da ANAC, gente. Esses valores aqui, ó, 25% a 30% é o rendimento mecânico de um motor térmico, entendeu? Quer dizer que de 25% a 30% da energia calorífica é transformada em energia mecânica num motor térmico de combustão interna aeronáutico. Isso é muito importante você lembrar disso. Isso cai direto na ANAC, gente. Cai direto na prova da ANAC essas questões. Então você fica atento com isso. Lembra que a eficiência térmica de um motor de combustão interna é de 25% a 30%. Esse é o rendimento mecânico desse motor.
Beleza? Ficou bem claro? Vamos seguir. Mas então, galera, seguindo, a gente tem que saber o seguinte agora. Em relação à propulsão, a gente sabe que o motor aeronáutico, o motor térmico aeronáutico, ele transforma energia calorífica em energia mecânica, certo? Mas beleza, a gente tem que saber o seguinte agora. Essa energia mecânica que vai movimentar o avião, ela tem que vir de algum lugar, certo? Ela vem do combustível, nós sabemos, mas ela tem que mexer alguma coisa. E no caso que a gente tem que saber que o sistema de propulsão dos aviões que utilizam essa energia mecânica pode ser de dois tipos. Nós temos os sistemas de propulsão, podem ser a hélice ou então podem ser a jato. Como a gente está no nosso PP, nosso cursinho de piloto privado, a gente não sabe nem o que é jato. Então vamos concentrar nesse aqui, que é a hélice, certo? Na aula de teoria de voo nós vamos saber certinho o que é a hélice, mas é importante a gente saber que os tipos de propulsão são o quê? Propulsão a hélice ou propulsão a jato, beleza? É importante a gente saber dos motores, o que é importante nós sabermos sobre a propulsão a hélice é o seguinte, gente, o importante que nós temos que saber para a ANAC é o seguinte, é que os motores a hélice, eles não a energia térmica deles necessita de algum meio, algum intervenho para gerar a tração, ou seja, não é a própria energia que vai formar a tração, eles necessitam de quê? Eles necessitam de uma hélice. É um meio para que essa energia mecânica produza tração, produza potência, certo? Essa potência ela necessita de um meio, que esse meio é uma hélice. Então é o seguinte, se a gente deixar um avião, se a gente pegar um motor térmico aeronáutico e deixar ele funcionando em cima da nossa bancadinha, a gente tem aqui uma bancada. A gente pega um motor aeronáutico, deixa ele paradinho lá em cima e põe ele funcionando. Joga combustível lá dentro e acelera no máximo. Você vai ver, ele vai ficar... vai acelerar pra caramba, mas não vai sair do canto. Vai ficar paradinho em cima da nossa bancada. Você pode até ficar assim, ó, observando com a mão atrás aqui das costas, que ele vai ficar funcionando lá a 10.000 RPM, lá 40, 1 milhão RPM, mas ele não vai sair do canto. Por quê? Porque o motor a pistão, porque o motor a hélice, ele necessita de uma hélice para gerar a tração, ou seja, ele sozinho não gera tração. Os motores a hélice, eles necessitam de uma hélice acoplada ao grupo motopropulsor para gerar tração, beleza? Os motores a jato não. Se a gente pegar um motor de avião a jato, botar em cima da nossa bancadinha e acelerar ao máximo, ele vai voar longe pra caramba, ele vai até a lua sozinho. Então essa é a diferença básica que você tem que saber, que os motores a hélice, eles necessitam de um meio para gerar tração, e esse meio é a hélice, e os motores a jato não. Os motores a jato simplesmente, eles sozinhos geram a tração, beleza? Mas vamos falar que a gente não vai tratar de jato tão cedo, vamos tratar dos aviões a hélice. Gente, os aviões a hélice, eles podem se dividir novamente em dois grupos. Que grupos são esses? Eles podem ser aviões a pistão e motores turbohélice. Vamos entender o que é cada um. Esses motores, eles são baseados na terceira lei de Newton. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda ação tem uma reação, certo? De igual intensidade, porém em sentidos opostos, certo? Nós sabemos isso. E é basicamente isso que esses motores a hélice fazem. Então, pode ser tanto pistão quanto turbohélice. Eu vou explicar o que. Galera, o motor a hélice, ele faz o seguinte. Temos aqui o nosso motorzinho, esse motorzinho aeronáutico. Cilindros aqui bonitinhos, certo? Aqui é a nossa biela. Nós temos que saber o seguinte. Se a gente ligar esse motor aqui bonitinho, a gente ligar ele no máximo, ele vai começar a rodar aqui, mas ele vai precisar do quê? Ele vai precisar de uma hélice. E essa hélice aqui, gente, o que ela vai fazer, essa hélice? Ela vai começar a girar tão rápido aqui, tão rápido que ela é pequenininha, mas ela vai deslocar grandes massas de ar a velocidades não tão rápidas. Mas essa hélice girando aqui, ela vai deslocar muito ar para trás. Lá em teoria de voo, eu vou explicar direitinho como que funciona essa hélice, por que ela gera tração. A gente fala isso em teoria de voo, mas eu vou explicar para vocês como é que por que a hélice que gera tração.
A hélice, basicamente, ela é um aerofólio. Lembrando que em teoria de voo a gente vai explicar detalhadamente, mas aqui eu vou falar por cima. A hélice, ela é praticamente o perfil de uma asa. E a gente sabe que tem aquele negócio de diferença de pressão, do intradorso para o extradorso. Mas enfim, o que vai acontecer? Ela vai deslocar uma grande massa de ar para trás aqui, sabe? Ela vai empurrar uma grande massa de ar para trás. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ficar atrás de um avião a hélice enquanto ele estava acionando ou então decolando. Provavelmente não, né? Mas enfim, qualquer dia se você estiver vendo assim no aeroclube, tem um avião que estiver saindo, é claro que você não vai chegar perto da hélice, né? Mas pô, passando longe assim atrás dele, você vai sentir um vento bem forte na sua cara. Por quê? Porque essa hélice ela empurra muito ar para trás. Essa hélice ela joga muito ar para trás. O que vai acontecer? Se ela joga o ar para trás, o que o ar faz nela? O ar joga ela para frente. Então é o que? Ação e reação. Por isso que a hélice para os motores de combustão interna, aeronáuticos, térmicos, eles necessitam eles necessitam da hélice para gerar a tração. Beleza? Isso é importante porque cai na sua prova da ANAC qual que é o conceito envolvido nas hélices. E você vai me responder ação e reação. Beleza? Se você não responder isso, você erra a sua questão. O conceito da hélice é ação e reação. Ela empurra uma grande massa de ar para trás. Essa massa de ar joga ela para frente. Tá vendo? Essa massa de ar. Ô vizinho, vai cair cadeira, pô? Joga a gente para o quê? Ó, joga a gente para frente. Beleza? Tá entendido? Galera, e os motores a jato, a gente não vai estudar aprofundadamente, mas só para vocês saberem que eles também se dividem em duas categorias. Os motores a reação, eles podem ser turbojato ou então turbofan. Basicamente a diferença entre um e o outro é que o turbofan, fan vem da palavra em inglês de ventilar. A diferença básica do turbofan para o turbojato é que o turbofan vem da palavra em inglês, o fan de ventilador. Ele utiliza além da massa de ar que vai ser sugada pelo motor, que vai para a câmara de combustão, vai ser misturado combustível, queimado, vai sair em alta velocidade, ele também mistura uma parte do ar que vai passar por cima da câmara de combustão, um ar frio que vai se misturar com esse ar quente e vai ajudar na tração. É basicamente isso. E o turbojato não, o turbojato só utiliza esse ar para ir para a câmara de combustão e que vai ser queimado. O turbofan ele aproveita mais esse ar frio que passa em volta da câmara de combustão. Mas a gente não precisa saber disso agora. Vamos ficar tranquilão aí na nossa que a gente vai falar, a gente está falando o básico aqui, introdução ao motor. A gente não vai saber nem o que é motor jato, beleza?